E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu não gosto de ser o portador de notícias ruins, mas hoje tá meio complicado. A gente vai comentar sobre toda a situação do Daniel, a gente vai falar sobre a questão da votação na Câmara, o cenário não é bom, mas ainda assim o pessoal está se movimentando. Só que nós temos outros problemas. No dia de ontem surge um problema que pode se tornar uma grande bola de neve. O deputado Daniel Silveira foi encontrado portando 2 celulares enquanto estava preso, o que é um negócio meio complicado. Já se abriu um novo inquérito agora para investigar isso. Esses celulares serão periciados? As mensagens serão periciadas? Será que já foi tudo assim? Será que talvez eles até já soubessem que o Daniel estava com o celular e deixou ele ficar de propósito para ele trocar algumas conversas com os deputados? A gente vai comentar sobre isso, vamos comentar sobre outros assuntos, vamos olhar o cenário como um todo, vamos falar as movimentações e agora, e o que esperar do Brasil a nível macro. Será que agora o Brasil vai travar de novo, sim ou não? Esse e outros assuntos a gente vai comentar ao longo de todo o vídeo, e parece também que o Alexandre de Moraes mudou de ideia. O Alexandre de Moraes mudou de ideia, a gente vai chegar lá e você vai entender. Então, como sempre, vamos na sequência dos fatos, hoje eu acho que vai conseguir um pouquinho da pauta do Daniel Silveira. Começando sempre no início do dia, ordem cronológica, como a gente vem fazendo, pra gente não perder o fio da meada. O dia começou ontem com o Lira já se pronunciando nas redes sociais. Fez mais um pronunciamento bem genérico. Esse aqui realmente não falava nada com nada, mas foi de boa. Foi para falar que todos na vida pública somos transitórios. E nosso maior dever, nossa maior missão é ter a consciência de que não somos as instituições. As instituições são permanentes, as instituições ficarão. Nesse sentido, não haverá nunca crise entre as instituições em si. Deve ser entre as pessoas. Sobretudo, quando há a exata compreensão de que elas são maiores do que qualquer indivíduo. Como na frase célebre de Churchill, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Essa postagem no início da manhã foi bem sem pé nem cabeça, mas ao longo do dia, vendo as movimentações do Lira, dentro da Câmara, no STF, eu entendi um pouco a mensagem que ele quis falar. Até o final do vídeo isso aqui vai ficar de forma mais clara. Mas o que é a questão? Ele está querendo se colocar o seguinte, ó. Eu sentei aqui nessa cadeira de presidente da Câmara e irei fazer o que o presidente da Câmara tem que fazer. Até achei o Lira bem ponderado ao longo do dia. Se fosse o Rodrigo Maia, a gente... Com certeza você sabe o que o Rodrigo Maia ia fazer, ia estar se jogando no chão, se vitimizando, falando isso aí, é o bolsonarismo, é isso tudo mais, gerando problemas sem pé nem cabeça o tempo todo, sabe? Tentando colocar gasolina no incêndio. Inclusive o Rodrigo Maia se pronunciou ontem, vou até mostrar para vocês. O dia foi passando, vocês sabem que estava marcada a audiência de custódia, um resultado já era esperado. Algum de vocês achou que o juiz auxiliar do próprio Alexandre de Moraes iria contrariar o chefe? Fala, não, eu vou contrariar aqui o meu chefe. O Daniel Silveira, durante a audiência de custódia, ele teve a sua prisão mantida. Nada mudou. E aí, só para comentar rápido sobre isso, o deputado federal teve a sua prisão denominada em flagrante pelo Supremo Tribunal Federal, mantida durante a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira. O juiz, Ayrton Vieira, quem? Auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no STF. O auxiliar, né? Tem nada de estranho aqui, vamos continuar. Ordenou a manutenção da prisão do parlamentar até que a Câmara dos Deputados delibere sobre o assunto, que vai ser no dia de hoje a partir das 5 horas da tarde, se não atrasar. Na audiência, Vieira entendeu que não havia possibilidade de relaxar a prisão de Daniel Silveira neste momento, mas avaliou que só é possível decidir sobre a decretação de prisão preventiva após o plenário da Câmara votar o tema. Então vocês estão vendo aí. Final de semana promete fortes emoções. E aí, o dia vem passando. A Câmara estava esperando a audiência de custódia para decidir os finalmente, sabe, ter a votação interna. Teve a audiência de custódia e aí a Câmara marcou, no caso, para hoje, na sexta-feira. Câmara marca a sessão para analisar a prisão de Daniel Silveira. Deputado federal do PSL está detido desde a noite da última terça-feira. Então marcou, tá tudo resolvido, a gente vai saber no caso hoje. Conforme informamos, divulgados pela equipe de comunicação da Câmara, a sessão terá início a partir das 17 horas, como já falei para vocês previamente. Depois explicam toda a questão do Daniel, é conhecido por ser da ala bolsonarista, diversas coisas. E no final da matéria eles falam o seguinte, ó, votação sobre Daniel Silveira.
A expectativa da defesa de Daniel é que ele deixe a prisão a partir do entendimento do plenário da Câmara dos Deputados. Para a prisão dele ser mantida, é preciso que a maioria dos parlamentares valide a decisão tomada por Alexandre de Moraes. A gente vai comentar isso aqui um pouco mais profundo, mais lá na frente, que vai fazer mais sentido. Mas só para reforçar, já falamos nos vídeos anteriores, a decisão de Daniel não vai ser uma pessoa que vai decidir. Não é uma comissão, não é um grupo, não é a mesa diretora, não é o Lira. Serão os 257 deputados. A Câmara como um todo que vai votar. Câmara como um todo. Não é assim, não sei o quê. Ontem nas redes, eu li cada coisa que eu falei, cara, o que é que as pessoas estão pensando ao comentar isso daqui? Vocês vão entender. E aí, ele vai passar, né, pela questão do Conselho de Ética e tudo mais. E vejam só. Seninha que nos informa, só precisa ler a chamada, vocês já vão entender. Não é esse tipo de comportamento que o povo espera da gente, diz Juscelino Filho, presidente do Conselho de Ética da Câmara, sobre o deputado Daniel Silveira. O presidente do Conselho de Ética está falando, não é esse comportamento que o povo espera da gente. Então já tem aqui, né, uma tendência de você ver que para que lado tende, né, as coisas irem. Presidente do Conselho de Ética. E aí, vejam só. Como é que funciona? Como é que vai funcionar hoje? Vai ter um relatório apresentado pelo relator. O relator já foi escolhido. No início como é que eu posso falar, da votação como um todo, o Daniel vai falar, a abertura. Não sei nem se vai ser o próprio Daniel, é o Daniel ou o seu advogado. Não sei como é que vai funcionar. Depois disso, entra o relatório. Vem 2 pessoas para falar a favor, 2 para falar contra. Ou acho que isso vai ser antes do relatório ou depois, independente. Caso o relatório tenha alguma mudança, o Daniel pode falar novamente, mas independente de tudo, ao final de todo o processo, antes de qualquer decisão o pessoal começar a votar, o Daniel ou o seu advogado pode falar de novo. Ou seja, ele ou sua defesa vai falar de 2 a 3 vezes, no mínimo 2 até 3 vezes no dia de hoje. A gente vai chegar lá e falar mais umas coisinhas. E vejam só. O escolhido pelo presidente da Câmara, o Lira, o tucano deve ser favorável pela prisão de Daniel Silveira. Mais cedo, Carlos Sampaio criticou Silveira por criticar o ministro do STF em vídeo. Nada tem a ver com liberdade de expressão. Então, o relator já é um cara que tem críticas ao Daniel. Segundo a assessoria de Carlos Sampaio, disse ao Globo, o deputado irá coletar as informações para analisar as questões processuais, como ter havido ou não flagrante. Como promotor há 34 anos, ele aprendeu que não deve analisar nada com emoção, e sim com razão e com enfoque jurídico. Talvez ele foi escolhido exatamente por ser da área jurídica, ser um promotor de justiça, situação meio tensa. Independente de quem é o relator, gente, tanto faz, isso aqui é formalidade. O relator é formalidade. A decisão são 257 votos. O pessoal já sabe, isso aqui é só para cumprir tabela, alguém que quer aparecer, quer ganhar espaço, beleza, vai lá, você tem um palanque, fala o que você quiser. Evitando antecipar seu juízo sobre o caso, Sampaio diz através de sua assessoria que suas palavras de ordem serão equilíbrio e sensatez. Tenho até medo quando o pessoal fala isso. Mas você vê logo depois que Sampaio, que já foi promotor de justiça, também não vê ilegalidade na prisão. E diz, abre aspas, também não tenho dúvida quanto ao fato dele ter sido preso em estado de flagrância. Já está mostrando que o posicionamento dele é a favor da prisão do Daniel ser mantida. Mais para frente, ainda na fala dele, diz o seguinte, quanto ao crime ser inafiançável, aí ele faz aquela fala, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, mas depois ele fala o seguinte, tem uma posição clara no sentido do combatimento da prisão decretada. E lá, vai ser, né? Mas a tendência é que o relator vai seguir, não, mantém a prisão. Mas isso tanto faz quanto tanto fez. A questão vai ser o voto do pessoal. Ninguém vai mudar de voto por causa do relator. Ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Não é isso que vai decidir o sumo do dia de hoje. E aí eu falei pra vocês que o Alexandre de Moraes mudou de ideia. Quem tá falando não sou nem eu, na verdade. É a Revista Oeste. E é interessantíssimo. Eles não estão falando assim com base em nada. Eles fizeram uma matéria ontem que eu acho bem válida mostrar nesse momento, que fala o seguinte, que em livro, Alexandre de Moraes defende inviolabilidade parlamentar.
Aí diz, né? Ele defende inviolabilidade. Mesmo assim, o ministro do STF determinou a prisão de Daniel Silveira. Abre aqui em aspas o que está no livro. O pessoal da Revista Oeste, né, para ter certeza que ninguém ia reclamar, eles bateram uma foto do livro e o conteúdo do livro está lá, em formato de foto, ainda grifado o trecho que está aqui. Aí você vê, ó, e um pedaço do livro está lá, o 2.7.5. Imunidades materiais. A definição é natureza jurídica. A Constituição Federal prevê serem os deputados e senadores invioláveis, civil e penalmente, pois quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Artigo 53. 430. No que a doutrina denomina imunidade material ou inviolabilidade parlamentar. E depois ele segue falando que imunidade material implica a subtração de responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Explica Nelson Hungria que, nas suas posições, palavras ou votos jamais se poderá identificar por pane do parlamentar. Se o parlamentar der pane, deu chabu, não está funcionando, se passou do ponto, não pode reclamar por qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes de palavra, como os crimes contra a honra, incitando a crime, apologia de criminoso, vilipêndio oral, a culto religioso, etc. Eram palavras do Alexandre de Moraes enquanto um jurista, professor. E agora parece que não é bem assim. Não é bem assim. Eu sou a favor, né, de defender sempre o certo, independente se é a nosso favor ou contra a gente. Porque na hora que acontece, né, fala, eu sempre defendo que a justiça siga o caminho da justiça. A justiça siga o caminho da justiça que está lá na Constituição. A gente não pode mudar a regra a nosso belo prazer. Mas parece que o Alexandre de Moraes mudou de opinião bruscamente em relação ao que ele mesmo escreveu. Seu próprio livro, sua própria autoria. Parece que a situação deu um entendimento diferente. E aí, vejam só. Tem aí, né? Vai ter o julgamento hoje. Eu tô falando para vocês. A palavra do relator tanto faz. Tanto faz como tanto fez. O que vai decidir hoje vai ser as consequências que manter a prisão do Daniel pode causar, como, por exemplo, sei lá, teve até uma matéria da revista Piauí que fala o seguinte: quem tem Twitter tem medo. Falando que agora, e agora, se mais algum deputado fala alguma coisa no YouTube, no Twitter, nas redes sociais, e os ministros do Supremo não gostarem, vão também poder ser presos também? Então tá assim, tá meio complicado. E quem aí não tem a ficha tão limpa? Tá meio complicado também. Então aí tem algumas razões que levam o pessoal a ficar assim meio dividido. Outro ponto que vai ser levado em consideração não é a pressão popular. Não é pressão popular, gente. É a pressão do STF. Os votos são abertos. Pessoal, vocês falam o seguinte: a resposta vai vir nas urnas. Pessoal, na boa, vamos fazer uma matemática. Na Câmara tem 513 deputados. O pessoal que a maior parte fala isso é o pessoal da ala bolsonarista. Vocês elegeram 36. Mais ou menos, né? Que é a maior parte do pessoal. Bota assim, então 50 no Brasil, que realmente foi no voto assim direto. Dos bolsonaristas das redes. 50 deputados. Seja que os outros 463 estão preocupados, vocês nem votam neles. Quando eu vejo o pessoal chegar no o resultado vai vir na urna. Mas o pessoal que vocês já apoiam tá defendendo o que vocês querem que eles defendam. Felipe Barros está defendendo que o Daniel tenha, né, a sua prisão revogada. Bia Kicis, Bia nem fala, com certeza tá. Carla Zambelli, Carla Zambelli, Carol de Tone, Luiz Felipe, o pessoal todo, a ala bolsonarista vai, porque segundo o que está na Constituição, segundo o que o ordenamento jurídico diz, a gente tem vários problemas. A pressão vai vindo da STF. Toda. E a pressão não tá pequena. Você vai ver aqui, ó. Marco Aurélio falando que deputados vão prestar contas em 2022. Aí você vê, ó. Em entrevista nesta quinta-feira, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, disse que se a Câmara virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão do deputado Daniel Silveira, parlamentares prestarão contas nas eleições. Marco Aurélio ressaltou que a regra diz que os deputados podem deliberar sobre o caso, mas defendeu a manutenção da prisão, chamando o parlamentar do PSL de fanático e populista.
Se por acaso a Câmara, a meu ver, virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão desse moço, um populista de direita, fanático e, portanto, de uma agressividade ímpar, eu diria super exagerada, os deputados prestarão contas nas eleições de 2022 aos eleitores, disse Marco Aurélio nesta quinta-feira em entrevista à Rádio Bandeirantes. Tá aí. Já colocou, já deu o aviso dele, né, pra Câmara. Ó, a gente tá olhando. Os votos são abertos. A pressão, o pessoal tá grande. Aí você vê o Fux. Fux também na entrevista. Sociedade não está preparada para a carta de alforria da Câmara ao deputado preso, diz o Fux. Segundo ele, não tá. Fux diz que a sociedade civil não espera uma carta de alforria da Câmara a favor do parlamentar bolsonarista. Não sei, né? Se for a gente olhar a parte assim, majoritária, eu acho que tem muita gente que não concorda com o tom, com a forma como ele falou. Eu mesmo não concordo. Eu acho que o tom que ele passou do ponto. Mas, como eu digo sempre, do mesmo jeito que o Gilmar Mendes falou que ele espera um julgamento justo do Lula, eu espero, agora eu tenho meu direito, né, Gilmar? Então, um julgamento justo pro Daniel, conforme o que diz na Constituição, como o próprio ministro Alexandre de Moraes diz em seu livro. Tá vendo, né? Por isso que é bom de sempre defender a justiça. Que é o julgamento pro Lula, bacana, tanto pro Lula quanto pro Daniel. E aí pergunta algumas coisas. Olha só, a matéria pergunta pro Fux se ele sabia do placar, que ia ser um 11-0. E aí, Fux, você sabia disso? Houve um consenso antes nos bastidores? Aí o Fux vem, ó, não. Debaixo da toga, bate o coração de um homem igual a vocês. A gente não combina voto, não. A gente não conversa, não. Somos independentes. É o Fux que tá falando. O Fux tá falando. Depois ele falava essas coisas, mostrar que, olha só, é um belo, segundo parágrafo, é um belo exemplo de que a corte é unida na defesa da democracia, do republicanismo e dos valores morais eleitos pela Constituição. Segundo, foi tudo coincidência. Porém, o Marco Aurélio diz que não foi bem assim. O Marco Aurélio aí colocou o Fux numa contradição. Decano avalia que ministros combinaram prisão de Silveira. Fux, aí é o Marco Aurélio, brigue com ele. O decano do STF, o Marco Aurélio, afirmou que são grandes as chances de os ministros do STF terem, abre aspas, combinado a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Isso porque o plenário ratificou rapidamente a decisão de Alexandre de Moraes. O juiz mandou prender o congressista depois da publicação na internet de vídeo com críticas aos membros da corte. Abre aspas, por Marco Aurélio, entrevista que ele deu para o portal UOL. Não tivemos aquelas ladainhas. Eles conversaram entre si. Não falaram comigo porque não admito conversas na minha vida. Não quero estar atrelado a nada. Quero estar solto na bancada. Não tenho a menor dúvida de que os ministros combinaram que confirmariam a prisão. Não somos ingênuos. O Fux está numa contradição, né, Fux? Marco Aurélio ele colocou em maus lençóis. Mas tudo bem. Inclusive a entrevista do Fux saiu bem depois do Marco Aurélio, né? Eu acho que a do Marco Aurélio foi a 1h40. Eu não sei, deixa eu ver que horário tá aqui a do Fux. Tá 11h56, é um pouquinho antes, mas é no final, eu acho que saiu às 11h15 na Folha de São Paulo. Talvez foi uma resposta, né? No final da noite, vamos falar aqui, o Marco Aurélio tá colocando problema, Marco Aurélio, cala a boca. O Fux, não, viu, ministro, desculpa, tô aqui só fazendo uma piada aqui como o Fux deve estar nesse momento. Na entrevista ainda, o pessoal da Folha de São Paulo pergunta pro Fux. A prisão do deputado foi dada no âmbito do inquérito das fake news e muito discutida por especialistas pela questão do flagrante, algo inusitado e sem pedido da PGR. Eu já tá falando, os especialistas estão achando bem inusitado, Fux. Tá meio estranho não, Fux? Com essas ações heterodoxas, palavra bonita, né? Palavra bonita pra falar essas ações assim, esquisitas que a gente nunca viu na vida, como o inquérito das fake news, uma coisa nova. O STF não está lançando mão de medidas polêmicas. Precisa disso. Você vê, né? Tem que pisar em ovos pra falar com esse pessoal. Aí o Fux fala e não responde a pergunta. Não se pode viver num país em que pessoas usufruam da liberdade de expressão para atacar as instituições, a democracia, os valores morais da nossa Constituição. Aí começa a falar o conteúdo do vídeo foi inadmissível e tal. Ele reclama do Daniel, mas tá.
Então quer dizer, porque o Daniel, ele passou do limite, você pode quebrar o ordenamento jurídico, a forma como a coisa funciona, porque o mais importante é o Daniel pagar pelos seus... que ele fez? É isso? Esse é o ponto? Ele não respondeu no final, porque o pessoal, pô, o caminho não é meio esse, né, Fux? O caminho como a justiça funciona é um pouquinho diferente. Em geral, é bem diferente. E aí? Mas o Fux no final ficou naquela, né? Não vai. Tudo bem. Aí, faz mais algumas perguntas interessantes. A possibilidade do Supremo trocar a prisão por cassação de mandato ou algo nesse sentido? Tem alguma chance de alguma conversa? Ele diz, o Supremo acabou com seu ofício. Agora, o problema está com a Câmara, que dentro da Constituição pode fazer o que entender mais adequado. Tá com a Câmara. Tá com a Câmara, amigo. Vai lá e resolve, sabe? A gente não tem mais nada para fazer, mas estamos de olho. O fato de colegas não terem saído de recesso em janeiro foi interpretado como uma forma de tirar seus poderes no plantão. O senhor se sentiu enfraquecido? Olha só, aí já deu uma cutucada boa, viu? Porque isso aqui aconteceu, gente. Tava brigado. E esse caso do Daniel acabou, infelizmente, por trazer uma paz, sabe? Restaurar a paz no STF. Me senti fortalecido, não enfraquecido, porque, em primeiro lugar, não foi inédito. Alguns ministros já faziam isso. Aí tentou sair pela tangente. Mas rolou uma tretinha. Rolou. E depois, pra gente já quer avançar, a última pergunta. Tem mais perguntas, a entrevista completa, se vocês quiserem olhar. O senhor mudou de voto no fim de semana? Por que saíram no domingo à noite os votos do senhor, Barroso e Fachin ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo foi combinado? Ele, não, é porque os votos assim, foram muito imediatos, que teve isso e tal. E aí, sabe, né? Pô, a população, todo mundo começou a reclamar muito assim do STF, que ó, não tava tão bom, né? E se Maia pudesse se reeleger, ia ficar meio ruim pra gente. E no final diz, ó, mudei de opinião no sentido de que deveria devolver ao Congresso, sabe? Achava que era aquele negócio de interna corpórea. Assim, eles que se resolvam. Mas depois vi que a cláusula constitucional estava em jogo. A pressão bateu forte no STF naquele momento. Bateu forte. E ele falou, não... Tá aí, né? Tá aí. A repórter tem que dar uma apertadinha no Fux. Apertadinha boa. E aí você vê, né? Fux colocando uma pressãozinha na Câmara. Marco Aurélio colocando a pressão na Câmara. O Gilmar Mendes também colocou. Mas a gente vai falar do Gilmar Mendes em outro momento, porque se encaixa melhor. Vários ministros mandando alguns recadinhos para a Câmara. O Judiciário interferindo no Legislativo. Isso não é bom, né? E o Alexandre Garcia, com toda a sua sabedoria, diz o seguinte, que a harmonia entre Legislativo e Executivo está sendo exemplar. E a harmonia do Supremo com o Legislativo e Executivo? E a harmonia do Supremo com a Constituição? E a harmonia entre Supremo e o país real? Para se pensar na harmonia citada no 2º artigo da Constituição. Meio complicado. Tá todo mundo se respeitando, agora tem um, né, que tá meio complicado. Tá meio complicado mesmo. E aí, falei pra vocês, não gosto de ser portador das notícias ruins, mas, pessoal, ontem, conversando com pessoas, recebi informação que a pessoa tava lá, tinha saído do colégio de líderes, falou, cara, na verdade, não, ouvido do colégio de líderes. Teve a reunião do pessoal, na verdade, na saída do colégio de líderes, as informações voam. O pessoal conversou, a maioria dos colégios, das bancadas, não vai apoiar o Daniel, vai apoiar para a prisão se mantenha. Eu coloquei no Twitter 280 assim, com um pezinho, mas o que eu ouvi, na verdade, é que eles acham que tem mais de 300 votos para a prisão ser mantida. E aí eu falava, né, que Daniel vai poder até comentar por 3 vezes. Claro, não tá bom. Vi algumas pessoas nas redes sociais falando, não, a gente conversamos aqui, pá, e tal, e o cenário é isso, é bom. Eu não gosto, assim, de falar notícia ruim nem nada, mas dou porque a fonte que veio foi uma fonte bem quente. Eu acho que o cenário é esse. Eu não gosto de nutrir falsas esperanças nas pessoas. Eu não ouvi coisa boa, não vou falar que eu ouvi coisa boa. Inclusive o Paulo Eduardo Martins, que é realmente assim da base, sempre foi aliado, sempre apoiou o governo,
fala que amanhã a Câmara vota se mantém ou revoga a prisão do deputado Daniel Silveira. Eu entendo que a prisão é inconstitucional e ilegal e por isso votarei pela revogação da prisão. Minha percepção é a decisão do STF será mantida. Ou seja, que ele vai continuar preso. Ele vai fazer o quê? Ele vai voltar pro Daniel ficar livre. Mas, infelizmente, ele acha que o Daniel continua preso. Um deputado aí da base, lá dentro, falando, ó, eu acho que não vai. Eu acho que não vai. O Globo, ao longo do dia, na verdade, na madrugada, só às 3h30 da manhã, já fala que 18 das 24 bancadas defendem que deputado permaneça preso. Tá bem complicado pro Daniel. Tá bem complicado pro Daniel. E aí, vejam só. O Silas Malafaia fala o seguinte: povo brasileiro, alerta geral. Divulguem, por favor. Os deputados poderão votar online. Alguns covardes querem fugir da votação. O deputado preso será trazido ao plenário e terá 10 minutos para se defender. Começa às 17 horas nesta sexta-feira. Deputado que não votar está a favor do STF. E o Magno Malta diz: ó, a hora da pressão Brasil. Eu vi muita gente trazendo várias críticas ao Lira, chamando Lira de fraco, covarde, disso, daquilo outro, vendido. Gente, são 257 votos para decidir o resultado. São 513 deputados no total. Eu não sou um fã do Lira. Eu acho que o Lira tá longe de ser o bolsonarista raiz, direitista, conservador, qualquer coisa que seja, sabe? Mas tá aí, foi o candidato que o governo escolheu. Agora, colocar a culpa numa pessoa só e tentar gerar uma animosidade não me parece uma estratégia mais inteligente no prezado momento. Tem 503 deputados, são 257 votos. Cobrar que o Lira prenda Alexandre de Moraes é complicado, né? Pedir a prisão do Lira... Que o Lira prenda Alexandre de Moraes. Eu vi gente falar isso. Gente que não é assim... Que, eu acompanho... Não, gente que comenta sobre política. Comentarista, analista, sei lá como é que é se defender, jornalista, falando isso. Que o Lira tinha que prender o Alexandre de Moraes. Eu não sei como, mas tudo bem. São 503 deputados. Se o pessoal realmente quer dar uma resposta, colocar uma pressão, tem que cobrar os 513. Pelo menos do Estado. Pô, você manda com o Estado, vai lá e tenta colocar alguma pressão. Mas ainda assim, né? Lembra, o voto é aberto e quem tá do outro lado é o STF. A situação tá bem complicada, pessoal. Tá bem complicada mesmo. E aí o bastidor trouxe aqui algumas matérias falando o seguinte, né? A incerteza na Câmara sobre o destino do deputado preso. Embora o Lira garanta ao Supremo e ao Planalto que os deputados aprovarão a prisão do deputado Daniel Silveira, prevalece por hora a imprevisibilidade sobre a votação marcada para amanhã à noite. Ainda tem gente assim que acha que está meio imprevisto. Acham que tem maioria, mas nunca se sabe. Líderes e vice-líderes, ouvidos pelo bastidor, afirmaram que a divisão em suas bancadas é grande. Não há como ter certeza de que existirá maioria para ratificar a decisão do Supremo. Uma coisa é a posição e desejo dos líderes, outra é o comportamento de cada deputado, como foi inclusive na eleição para a presidência da Câmara. Os votos que eu falei, os 300, é contando mais ou menos assim uma análise das bancadas como um todo. Foi uma notícia, uma informação que saiu após a reunião de líderes. Com exceção da oposição, isso era óbvio que a esquerda ia votar para o Daniel ficar preso. Nas siglas governistas e do Centrão, a tendência é liberar as bancadas. Cada um vota do jeito que quiser, põe sua conta em risco, ninguém vai reclamar, não vai ter nenhuma retaliação, não vai ter nada. Vote do jeito que você quiser. Essa aí é, sabe, a tendência. A gente vai ver ao longo do dia. E aí fala o seguinte, né? O plano B da Câmara para Daniel Silveira. Agora isso é um pouco interessante até chegar no momento do celular. O presidente da Câmara, o Lira, pressiona aliados do deputado Daniel Silveira a convencê-lo a se afastar do mandato. É outra tentativa de eximir a Câmara de se manifestar sobre a prisão dele, caso o Supremo a mantenha após audiência de custódia. O principal alvo da pressão é a deputada Bia Kicis, cotada para assumir a presidência da CCJ, a comissão mais importante da Câmara. Bia também é do PSL e se dá bem com o deputado que foi preso. O plano de afastamento é inspirado no caso lá do senador. O senador que está lá com dinheiro na cueca. Vai lá e estão tentando se inspirar. Independente se o Lira está falando isso ou não, eu sei que deputados aliados da base mesmo bolsonarista chegaram a conversar com o Daniel e falar, cara, olha só, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Talvez o momento agora seja de submergir, sabe? Talvez a coisa melhor seja isso daí.
Eu vi uma pessoa ainda me falou, ó, pô, o Daniel podia passar, cara, 6 meses, bicho. Se eu fosse o Daniel, eu ia passar 6 meses fora. Ele ainda pode pedir uma licença de mais 90 dias. Passar, às vezes, que for 9 meses e volta. É melhor. Do que ficar preso e tudo mais, vai resolver o quê no final da história? Relaxa, sabe? Esse negócio aí, não sei o quê, cair atirando. Às vezes nem sempre é a solução mais sensata a se fazer no momento. E aí, olha só. O pessoal tá aí, firme e forte. Os bolsonaristas, independente. Vi gente que falou, pô, cara, eu acho que ele errou no tom, mas vamos até o fim defender que a lei seja seguida. E você vê, aqui é uma antagonista. Esquece esse título. No desespero, bolsonaristas recorrem até a esquerda para soltar Silveira. Não, no desespero não é nada. Eles estão recorrendo porque são 257 votos. É simples assim. Eles estão fazendo o que eles têm que fazer como amigos, como aliados. O que é que se faz? No desespero de tentar tirar Daniel da prisão, deputados federais bolsonaristas estão recorrendo até mesmo à esquerda. De acordo com o jornal Carioca, no caso o Globo, um grupo de aliados de Silveira está promovendo um mutirão de telefonemas na noite da quinta para tentar angariar apoio pela soltura na votação que ocorrerá na manhã na sexta-feira. Eles procuram principalmente dissidências em partidos que se mostraram favoráveis à prisão, como republicanos, PP, PSDB e até PSB. Entre os socialistas, buscam parlamentares que apoiaram a eleição de Lira à presidência da Câmara. Então tá indo lá atrás de todo mundo, ver se consegue resolver alguma coisa. O pessoal tá tentando fazer. Ninguém tá de braço cruzado na situação, nem o presidente. A gente vai falar também de Bolsonaro hoje. Aqui isso é uma matéria, eu não tive como confirmar isso daqui, não tive como confirmar. Agora, se isso daqui realmente for verdade, é meio complicado. Vejam só. Centrão tentou acordo com Daniel Silveira, mas ele não quis. Integrantes do Centrão tentaram um acordo com o deputado Daniel para tirá-lo da prisão. A Câmara derrubaria a decisão do STF, caso ele pedisse uma licença parlamentar de pelo menos 6 meses. Passa 6 meses fora, depois volta. O antagonista apurou que ele não topou. Daniel falou que ficaria no máximo 2 meses. Só fico 2, 6 eu não fico. Vou por tudo ou nada. Se isso realmente foi, assim, acho meio complicado. E aí, olha só, vamos juntar alguns fatos, antes de você ficar com mais raiva. Flávio Bolsonaro é o fiador da libertação de Daniel Silveira. Isso é uma matéria aí que o Flávio Bolsonaro está se movimentando. Muita gente fala, Bolsonaro não vai fazer nada. Flávio Bolsonaro se movimentar. Gente, Flávio Bolsonaro, ninguém olha ele como senador. Eduardo Bolsonaro, ninguém olha ele como deputado. Carlos Bolsonaro, ninguém olha ele como vereador. Eles são filhos do presidente. Sempre assim, sempre vão ser vistos assim, pela mídia, pelos políticos. É assim que funciona. Se o Flávio está se movimentando, você acha que o Flávio ia fazer qualquer coisa sem falar com o próprio pai? Sabendo que qualquer coisa que eles façam tem uma repercussão muito maior, mas muito maior do que qualquer outro deputado. Mas muita gente reclama que Bolsonaro não faz nada. Tudo bem, a gente vai chegar lá. Flávio Bolsonaro participou da reunião de Lira com Jair Bolsonaro, mais cedo no Palácio do Planalto. Olha só, reunião do Lira com Bolsonaro. Mas Bolsonaro não tá fazendo... De braços cruzados. Bolsonaro está de braços cruzados. Abandonou um soldado ferido para trás, né? Muita gente tá falando isso. O presidente não presta mais. O filho 01 é o padrinho político de Daniel Silveira e prometeu ao presidente da Câmara puxar as rédeas do deputado para evitar que ele volte a atacar o Supremo. E diz, a promessa é que Silveira permanecerá calado, será repassada a Fux na reunião de Lira e Pacheco daqui a pouco. E eles falam, não, a gente não falou nada do Daniel Silveira. Óbvio que conversa, né? Mas negaram até o fim, de frente do Rodrigo Maia. Então o Flávio falou, ele vai ficar de boa, não vai falar nada, vai ficar quieto. O Daniel vai ficar de boa. Prometo que o Daniel vai ficar de boa. Essa é a garantia para que o deputado seja solto ainda hoje, após a análise do caso pelo plenário da Câmara. Isso foi no início da manhã. Então você achava aí que talvez ele fosse solto ainda hoje. Na verdade, isso aqui é matéria só na tarde. Tava aí, né? Para ser solto. A reunião que foi na manhã. Daniel vai ficar de boa. Daniel vai ficar de boa. Apoiadores, o deputado bolsonarista afirmou: eu vou mostrar a verdade. Eu vou mostrar para o Brasil quem é o STF. Vocês vão saber a verdade. Ele não ficou tão de boa não, né? Daniel não ficou de boa. Não ficou de boa. Tá aí, ó. Até o vídeo, tudo. Foi lá falar com o pessoal na porta do complexo policial. Vou mostrar para o Brasil quem é o STF. Pô, pessoal, na boa.
O Daniel, ele não tá se ajudando. O Daniel não tá se ajudando. Ainda que você fale... Ontem eu vi uma cena do filme Tropa de Elite. Alguém pegou o recorte e colocou e falou: essa cena aqui é bem interessante pro cenário atual. Tem lá... Eu não sei se é o Matias. É o Matias, o mais moreno, de óculos. No segundo Tropa de Elite. Ele foi lá e deu entrevista. E aí lá o Capitão Nascimento falou: pai, por que você deu entrevista isso aqui? Ah, porque isso, o que eu vou fazer, vai acontecer. Ele falou: pai, você não vai fazer nada. Porque eu vou defender a instituição. Você vai defender o quê, cara? Você tá preso. Você tá preso, bicho. Você vai defender como você tá preso. Você tá preso. Você vai defender como? Você defende a Constituição do jeito que eu te falei, cara. Do jeito que eu te falei. Tá lá o Capitão Nascimento falando pra ele, né? Capitão Nascimento. Sempre tava lá. Ô, Daniel. Falou: não, ele vai ficar de boa. Ele vai lá: eu vou mostrar pro Brasil que é STF. A gente já não sabe o que é STF. Gente, algum de vocês não sabe o que é STF? Algum de vocês precisa ser avisado, sabe, do STF, disso, daquilo, outro? Na boa, o Daniel deu uma bola fora. Bola fora, Daniel. Bola fora, Daniel. Aí, olha só isso daqui, né? Porque essa situação do Daniel toda tá valendo a pena pra gente analisar pra direita fazer uma autocrítica. Ó, é uma oportunidade de se fazer uma autocrítica. É uma oportunidade. Tem gente que com certeza não vai querer usar essa oportunidade, vai querer dobrar a aposta. Mas eu acho que vale a pena fazer autocrítica, assim como foram as eleições municipais. Vale a pena, se esperava muita coisa e teve... Pô, a gente ficou muito a desejar nas eleições de 2020. Ficou muito a desejar. E aí, olha só. Dia 17, agora, já tava preso. O cara lá, o Marcelo D. Marcelo D. Macedo, pelo menos que aparenta pela arroba dele, fala o seguinte: ele tá conversando com o Jordi e fala: ó, deputado, você bate no meu joelho, se deu respeito. Não sei nem o que foi que aconteceu antes, mas ainda que tenha antes. Olha só, vou lá ver o Jordi. E sua mãe bate no meu... Fala da mãe, já botou a mãe no meio. Mas ainda assim, a respeito. Hahaha. Vem aqui em Niterói. Estou lhe convidando para uma luva, topa. Agora resolve na mão, Se resolve na mão. Se resolve na mão. Juro que lhe respeitarei se você me vencer na mão. Da bota maiúscula. Se você aceitar, aí faremos um evento para todo mundo saber quem é valente e quem é macho na internet. Pessoal, independente de qualquer coisa, independente do que o cara falou antes, uma prova... Se ainda que o cara tenha dado uma de valentão e nada, cai nessa pilha. O Daniel, o Carlos Jordi, o Jordi, ele sabe que ele é bolsonarista? Porque parece que ele não sabe. Parece que ele tá achando que ele é Glauber Braga do PSOL. Parece que ele tá achando que ele é o Marcelo Freixo, que pode falar o que ele quiser que não vai dar nada. Ele falar o que quiser não vai dar nada. Inteligência emocional, zero. Na boa, se morasse no Rio, eu não votava no Jordi. Com esse comportamento, agindo assim com fígado, momento de autocrítica, pessoal. É pensar no Brasil. Sabe? Não é o que vai me deixar feliz, não. O que vai fazer o melhor pro país. Esse pessoal aí é a elite. Vocês entendem, pessoal, que esses deputados que a gente colocou lá, a gente tem total direito de reclamar deles e cobrar deles o tanto que a gente quiser, que eles são 513 pessoas numa nação de 200 milhões, ou 1% do Brasil são mais de 2 milhões. 0,1% são 200 mil. 0,01 já são quantos? 20 mil. Eles são 513. Eles são menos do que 0,01%. Eles são menos que isso. Mais de 30 mil, carro, assessor, apartamento, funcionando tudo, pra estar se trocando na internet, que é pra pegar esses comentários, juntar e falar aí, ó. E aí depois pega um comentário desse, aí alguém vê que tá em cima do muro, então, e fala, quer dizer que isso é o bolsonarismo, Aí depois vai falar que nós somos assim. Eu não sou igual o Jordi, não. Eu não chamo ninguém pra resolver coisa na mão, não. Eu converso com as pessoas, se ela não gostar, cara, é isso aí, então segue teu caminho, eu sigo o meu. Agora ficar me trocando, chamando pra luva. Pô, Jordi, na boa, parceiro. Não dá, cara. Isso aqui é ridículo. Outra coisa aqui, ó. Agir com fígado. Vem lá o André Fernandes pra falar: estou no Republicanos e me sinto bem nele. Mas soube que o partido orientou os parlamentares que votem pela manutenção da prisão do Daniel Silveira. Deixo aqui registrado que, se a bancada seguir a orientação, vou sair do partido. Peraí. Você tá no partido a priori tá bom pra você, sentindo bem.
Você já começou a conhecer as pessoas, começou a conhecer a máquina do partido, já tá começando a buscar um espacinho lá dentro. Não, agora eu vou sair, você vai pra onde? Vai pra qual partido? Vai pro outro que também a bancada orientou? Porque aparentemente 18 bancadas das 24 orientaram votar. E aí, vai pra qual? Vai pra qual? O DEM não mandou não, você vai pro DEM agora, né? O DEM é um ótimo partido, vai pro PSDB. E aquela história que a direita sempre falava da gente conquistar os espaços? Conquistar os espaços. Não foi assim que a esquerda venceu? Não foi conquistando as universidades? Pô, as universidades no passado não eram como era hoje, sabe? Eles tinham várias derrotas. As decisões do reitor e tudo era diferente, mas a esquerda ficou lá. A esquerda se infiltrou em todos os partidos, conquistou todos. Ah, mas a bancada votou contra. Isso vai contra meus princípios. E cadê a inteligência? Tá onde? A Érica vem aqui numa boa e fala, ó, não faz isso, deputado. Não haja com fígado. Preserve seu mandato para que possa continuar lutando. Pense no Brasil. Pense no Brasil. Seja inteligente. Aí vem um rapaz, olha como o cara trata. Para de covardia, véia coroca. É assim que a direita age? Quando a pessoa faz, respire, não haja com fígado, aí vem o cara, esse cara é apoiador do governo, pra chamar a menina de véia coroca. Véia covarde. Porque ela tá falando, pense bem, pense nas consequências, pense no país, pense no seu mandato, tudo o que você pode fazer. Tudo o que você pode fazer pelo seu povo. Mas não. Quantas coisas o deputado só pode fazer quando ele tem um partido? Se ele não tiver um partido, ele não pode fazer. É inacreditável, bicho. É inacreditável as movimentações que eu às vezes vejo na rede. Assim, cara, é igual o povo lá chorando com Lira, querendo uma pedra no cara porque ele não soltou o Daniel e não prendeu o Alexandre de Moraes. Eu falei, pronto. Quem é o Lira agora? A direita tá precisando dar uma refletida, né? E aí, vejam só, enquanto tá todo mundo aí brigando, pensando, a esquerda tá surfando. Surf. Deputados apresentam mais de 30 projetos para anular decreto de armas. A esquerda tá surfando na cara da direita. Tá surfando. Aí você vê, depois de ter celulares apreendidos, Daniel Silveira sai sorrindo e acenando da PF. Tá chegando na parte do celular, que eu te falei. Aí você vê, apoiadores aguardavam saída do deputado. Cerca de 20 apoiadores esperavam pelo momento na sede da PF. Eles intimidaram, agrediram e ofenderam jornalistas. Eu nem sei se eles fizeram isso, mas eu tenho certeza que o pessoal nada ficou mídia lixo, blá blá blá. Num momento desse, numa crise dessa, essa é a inteligência, né? Mas é isso mesmo, a gente bota pra lá, a gente bota pra descer, a gente imita, a gente moveu, levantou o hashtag, e aí Daniel tá preso. E Daniel vai ficar preso. E depois, a direita, sabe, vai começar a perder apoio. Aquela pessoa que podia vir pra direita não vai vir mais, porque, pô, esse povo aí tá... Eu não quero ser assim não, viu? Aí você vê, ó, grupo causa tumulto. Na chegada, mais uma vez, o grupo de apoiadores hostilizou os jornalistas e provocou tumulto e aglomeração. Teve uma coisinha, né? A gente conhece. Meu pai sempre falava, né? Eu conheço meu gado. Meu pai sempre falava. Quando alguém fala assim, ó, seu filho fez isso. Se eu falasse que não, meu pai falava, conheço meu gado. Eu sei que você fez. Eu te conheço, Kim. Eu te conheço. E depois fala o seguinte, né? A questão do Daniel celular. A gente vai chegar no pedaço celular impropriamente dita. A defesa sustenta que Daniel não acreditava ser ilegal estar com os telefones dentro da cela e que todos os atos desde o momento da prisão são de cunho político. Os advogados ainda afirmam que o inquérito do qual ele é alvo é questionável. Aí, tá todo mundo, olha a forma que o pessoal tá agindo, nas redes e tudo mais. Aí vem o Rodrigo Maia surfar e dar mitada, ó. Com a Câmara pode ajudar o Brasil mais uma vez a reforçar seu compromisso com a democracia. Não podemos permitir que grupos bolsonaristas continuem perpetuando a ideia de fechamento de instituições como o Congresso e o STF. Tolerância com os intolerantes nos leva no sentido contrário e a história já mostrou isso. Ou agimos agora, ou corremos o risco de testemunhar aqui as cenas patéticas de uma horda de lunáticos medievais invadindo o Congresso em nome de uma causa que só existe na cabeça deles. Aí você pega como o pessoal age, mandando as mensagens, nem de boa, vê a Coroca, uma pessoa da direita, que tá falando assim, não, André, pensa bem, uma pessoa apoiadora do governo, tudo de direita, tá do seu lado e você trata dessa forma, chama de covarde, vê a Coroca. Se tá falando isso com uma pessoa
Vai lá na página dos comentários dos deputados que são da base, sabe? Não é o Bolsonaro, são da base. Vai ver como é que o pessoal tá colocando pressão. O próprio Lira, como é que o pessoal tá colocando pressão. E o Maia ganha lá o holofote, ó. Rodrigo Maia, não podemos permitir que bolsonaristas continuem perpetuando a ideia. Gente, o que aconteceu com o Daniel Silveira vai se tornar um fato histórico. Vai ficar aí pro longo dos anos. Quando chegar 2022, vai ser o Capitólio brasileiro. Ó, eita, vai estar complicado, né? Vai dar ruim, gente. Vai dar muito ruim. Ou o pessoal começa a agir de forma assim, inteligente, sensata, ou vai só piorar pro nosso lado. E aí a questão do celular, né? O PF apreendeu 2 celulares. Não é nem um, 2. O cara tá com 2 celulares. Daniel achava que não era ilegal estar com celular, né? Policiais apreenderam 2 celulares na cela do deputado, que foi preso desde a quarta-feira. A informação foi incluída na tramitação processual do caso e reportada durante a audiência de custódia realizada há pouco com o parlamentar. E aí, né? A PF agora vai abrir novo inquérito após a apreensão de celulares de Daniel Silveira. A Polícia Federal decidiu abrir novo inquérito contra Daniel Silveira para apurar como o deputado tinha 2 celulares na cela. Como é que ele tinha? De onde que surgiu? O conteúdo dos aparelhos que será periciado também será usado no inquérito do Supremo, que apura a organização e financiamento dos atos antidemocráticos. Pronto. Tá vendo? Vai periciar o celular, vai olhar as mensagens. Ele falou com os deputados da base e agora... Ah, pô, esse deputado também tá no inquérito, hein? Eu não quero nem sonhar que algum deputado, sabe, falou besteira. Eu não quero nem pensar nisso agora. A informação de que Silveira manteve chats com vários deputados quando já estava encarcerado. Eu tenho essa mesma informação. Eu quero nem pensar. Mas o Daniel, ele pensou que não era ilegal. Ele pensou que não era legal. Não era, não. Putz, grila, que bola fora. Desculpa, mas que bola fora. Onde estavam escondidos os 2 celulares de Daniel Silveira? Aí falam, foram achados numa bolsa, onde o deputado guardava suas roupas. Os aparelhos foram achados durante uma vistoria feita pela PF. Na sala onde Daniel estava preso. No momento da apreensão, o deputado havia sido levado para audiência de custódia. Isso daqui não tá, cara, foi tudo armado? Oh, gente, vocês acham mesmo que a polícia não viu que o Daniel estava com o celular na mão? Vocês acham? 2. E ele assim, ó, tá com o celular. O próprio Alexandre de Moraes devia estar sabendo. Devia ter alguém lá dentro, né? Deixa ele usar. Deixa ele bater papo aí. Na hora certa a gente pega. Foi lá fazer audiência de custódia, pegou o celular. Pegamos. Ops. Ô, amigão, peguei teu celular aqui, viu? Certo? Rapaz, quer dizer que você tava conversando com esse deputado, aí, a gente vai ter que fazer uma perícia agora, viu? O Daniel pensava que não era ilegal, ainda botou na bolsa, né? Ele pode deixar em cima do banco. É porque ele é pra não deixar no banco, né? Vai que alguém pegasse, vai que ele fosse roubado. Que bola fora, pessoal, que bola fora. Essa coisa me decepciona. A apreensão do celular gerou um novo inquérito. Mais um. Tá pouco. Uma das hipóteses dos investigadores é que, durante alguma visita na manhã de ontem, alguém tenha levado os aparelhos. Os celulares foram encontrados no início da tarde. Mas agora vai investigar quem levou, quem deixou de levar, os conteúdos, vai periciar as mensagens. A avaliação de investigadores e também de membros do STF é que o fato pode atrapalhar o relaxamento da prisão. Óbvio, é o que vai facilitar, vai ser mais fácil agora pra baixar os ânimos, baixar a temperatura, o cara que tava com o celular lá dentro. E aí, olha só, Bolsonaro não tá nem pra nada, a gente já falou que ia falar dele. Bolsonaro se encontrou com Lira. Ainda tava com fala, como vocês viram. Olha a cara de Bolsonaro. Eu pausei o vídeo. Esse vídeo tá rolando nas redes, que Bolsonaro termina ele falando assim que... Ele bota assim, não. Fé em Deus vai dar certo as coisas. Fé em Deus. Tá? O clima tava tão tenso no vídeo que nem as pessoas estavam perguntando pra Bolsonaro do Daniel. Tão tenso que tava esse vídeo. Rodou aí do Foco do Brasil. Não sei se vocês viram. Eu sempre acompanho o Bolsonaro no cercadinho. Foi no cercadinho de ontem. Fabrício que diz, ó. Olha a expressão dele. Tu volta de viagem e já tem um problema desse. Mas Bolsonaro não tá nem aí, Bolsonaro tá de braço cruzado. Abandonou Daniel. Gilmar Mendes deu entrevista. Fala que ele espera que a Câmara avalie a gravidade da situação. Eu não falei que a gente falou do Gilmar? Mais um que tá colocando pressão, né? Na Câmara. Aí diz que eu espero que a Câmara avalie a gravidade da situação, que diz daquilo todo. E olha o que ele fala no final, ó.
Primeiro foi uma decisão do Alexandre e depois pelo plenário com 11 votos. Ou seja, é uma decisão do STF. Ó, vocês vão vir contra o STF, a instituição. Nós somos a instituição. Lira falou que lá no início não podemos confundir as pessoas com as instituições, tentando baixar a temperatura, um comportamento completamente de Rodrigo Maia, que ele se achava a Câmara dos Deputados em si. Depois a reportagem pergunta, né? E Bolsonaro, Gilmar? Questionado se Gilmar enxergava alguma relação entre as atitudes do deputado e o presidente, de que é apoiador, Gilmar negou. Mas negou, a gente sabe que não, né? Não acredito que o Palácio ou a presidência tenha interesse em criar uma crise como essa. Já avisando, ó, o executivo não vai interferir não, viu, Bolsonaro? Nem pense em fazer nenhuma gracinha, viu? Que eu não acho que ele está envolvido não, viu? Tá ouvindo? Eu acho que não. Se move, se mete nisso. A gente tá só esperando o Bolsonaro. Gilmar Mendes, no entanto, não descartou uma relação entre a postura política do presidente e a do parlamentar. O modo de fazer política, o modo de agir, esse modo agressivo, talvez estimule algumas pessoas a se comportarem dessa maneira. Mas tá aí, né? O recado tá bem claro. Vem, Bolsonaro. Age. Vai lá. Faz alguma coisa. Aí vem o Mário Sabino. A direita adora cair nas narrativas do antagonista. Olha só, insuflando a direita. O gado cobrou do presidente solidariedade ao deputado preso. E aí, vocês cobraram? Vai lá cobrar. Reclama lá que Bolsonaro não agiu. Vai lá. Reclama. Reclama, bolsonarista, com teu presidente. Reclama. Olha só essa matéria. Jair Bolsonaro abandonou o bolsonarismo. Putz, cara. Bolsonaro abandonou. Vai lá. Deixa de apoiar Bolsonaro. Reclama lá do teu presidente, vai. Reclama lá. Reclama. Olha a outra. Olha que foto. Bota Bolsonaro colocando em coração. Que é pra deixar com você com raiva. Isso é que é lealdade a um fiel aliado. Bolsonaro é desleal, né? Bolsonaro esquece Daniel Silveira em sua live. Não, Bolsonaro tinha que ter falado, né? Tudo, batido na mesa, fala que agora acabou, vou botar tanque de guerra na rua. Que muita gente queria. E o Renato aqui relembra, ó. A mídia e a oposição estão tentando com todas as forças sugar Jair Bolsonaro para o centro do imbróglio. Parlamento versus STF. Câmara versus STF. Legislativo versus Judiciário. Esquece o Executivo. Tudo que eles querem é trazer Bolsonaro. Tudo que eles querem. E boa parte do pessoal tá caindo na narrativa do pessoal. Tá caindo na narrativa igual a pato. E aí você vê, ó. Olha, mais uma das possíveis consequências para os seus problemas que a gente pode enfrentar. Além de Bia não assumir a CCJ, é extremamente importante se a gente quiser o voto auditável. Agora, olha o tipo de matéria, né? Liderados por Daniel Silveira, deputados pedem que Bolsonaro mude lei para não serem punidos pelo que dizem em redes sociais. Olha a manchete. Pesadíssima. Foto do Daniel, né? Batendo pancada. Pancada. É isso daqui, vou mostrar bem de resumo. No penúltimo parágrafo ele fala, não, esse pedido foi antes dele ser preso. Ou seja, não tem nenhuma relação, né? Mas até chegar lá, o Globo, ó, pancada. Gente, todas essas leis em prol da liberdade de expressão, contra a censura das Big Techs, estão ameaçadas. Porque essa aqui mesmo, quem foi assim, o cara que estava à frente dela era o Daniel Silveira. E agora? O Daniel Silveira, ele queria... o pessoal perguntou o seguinte, vem cá, peraí, essa lei do Daniel Silveira, ele realmente queria lutar pela liberdade de expressão ou ele queria lutar pela liberdade de falar, aqueles absurdos, aqueles ataques, isso, aquilo, outro? E aí, pessoal, valeu a pena fazer aquele vídeo? Valeu a pena? Ajudou em quê? Qual era o objetivo de Daniel fazer o vídeo? Realmente, assim, o cenário bem complicado, sabe? Eu, numa boa, com todo o respeito, volto a repetir, eu acho que aconteceu com o Daniel é inaceitável. Vocês estão vendo, estou mostrando que o próprio Alexandre de Moraes falava, eu digo, ó, eu defendo que siga o ordenamento jurídico. Agora, eu não consigo concordar com o posicionamento que ele fez, cara. Quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou vendo as ações, em vez de ajudar, eu vou mostrar quem é o STF. Poxa, cara, não é assim, bicho, que a gente vai resolver, sabe? O pessoal lá criando mais confusão. Celular. Um dia que tava com a cabeça com essa história do celular, gente. A gente já viu 2 inquéritos. Olha o caos que foi. O inquérito da CPI das fake news, o inquérito das democráticas, que tinham acabado. Agora vai começar mais um. Mais um. Cara, é revoltante às vezes, sabe? É revoltante.
Aí você vê, ó, liderados pelo notório, aí falando da lei. Agora eu quero saber se essa lei vai passar. Uma lei que pode beneficiar todo mundo do Brasil mesmo, inclusive a esquerda, né? As Big Tech estão aí. Aí em 2022, Bolsonaro posta alguma coisa, remove a postagem. Remove. Já pensou remover Bolsonaro das redes? Bolsonaro não tem mais nenhuma rede social? A gente faz campanha pra ele, vai fazer. E ele vai postar onde o material pra gente conseguir pelo menos ter acesso ao que ele falou. Isso é difícil, hein? Vai ser bem... Já pensou você compartilhar o material dele e não? Você não pode compartilhar o material de Bolsonaro? Você já pensou na importância que é passar esse tipo de lei? E agora tudo isso está sendo enfraquecido por causa de um comportamento. Menos mal. Vamos correr aqui. Vai até passar um pouco, ou não vai ser tão longo quanto o vídeo de ontem. O Lira já veio, pelo menos, para diferente do Maia, graças a Deus. O Lira nem de perto é o sonho de consumo, mas tá bom. Tá bom. Para o cenário atual, tá bom. Com certeza vai ter um custo alto no futuro. Ele vai cobrar. Essa forma que ele tá agindo não vai ser barato. Mas tá aqui, ó. A reunião de hoje é simbólica no sentido de mostrar as prioridades do Brasil. A PEC emergencial, o auxílio emergencial, vacinação seguem como os temas mais importantes. Não vamos paralisar os trabalhos. Tá querendo tirar o holofote, Daniel, falando, não, olha só, já tá tentando trazer o holofote pro que importa. A gente já devia estar nesse caminho, né? Importa, assim, vírgula. Daniel é muito importante, muito importante. Mas eu digo o seguinte, não pode cair, tudo que a mídia quer, gente, é travar. Gente, o interesse é da oposição e da esquerda que Daniel não se resolva. Porque quanto mais tempo a questão do Daniel não resolver, é mais tempo que a Câmara não anda, que as PECs não andam, que o Brasil não entra nos trilhos. O Brasil quebrado é o prato cheio para a oposição falar, o Bolsonaro quebrou o Brasil. Bolsonaro quebrou o Brasil, a gente vai consertar. E vai ter muita gente no Brasil que não segue política, que vai falar, pô, Bolsonaro tá pior do que quando tava com o Temer, velho. Tá pior que tava com o Temer. Vou voltar no coisa. Gente com memória curta. Tá aqui tentando acalmar a situação. Aí você vê, ó. Lira ainda ordena silêncio. Ó, não vamos comentar sobre isso, não vamos criar polêmica. Ainda bem que tá com esse posicionamento, mas ainda assim, o Marcelo Ramos tá lá, ó. Tá falando que Daniel deve ser no mínimo suspenso. Já tá dando uns pitacozinhos. Esse Marcelo Ramos, eu já tô vendo, ele vai dar dor de cabeça. Se encontrou com o Pacheco, foi lá, deu entrevista por mais de 1 hora, ó, falou, pô, o Daniel foi fora da curva, vamos esquecer disso, vamos trazer essas pautas. A mídia tá igual a Abutre, vai tá uma chateação só se falar disso. Prato cheio pra mídia. Vai criticar o governo, a direita, o conservadorismo do início até o fim. Tá falando, cara, esquece essa questão aí, ó. Na entrevista diz, ó, não há qualquer reprimenda em relação ao que aconteceu e a Câmara amanhã se pronunciará soberanamente em relação ao caso em tela, que eu reputo com o caso de abriçamento fora da curva. Cara, eu não quero saber o mérito não, sabe? A gente vai falar sobre a questão da prisão. Deixa lá o mérito pra outra pessoa. Teve lá com o Fux, falou, não, a gente não conversou com o Daniel, não conversou nada. Já pensou se ele fala, não, a gente conversou com o Fux sobre o Daniel, pronto. Ia ser o caos total no país. Ia ser o caos total, eita, STF, a mídia pintar, bolar, fazer malabarismo. Ontem se encontrou com o Paulo Guedes, se encontrou com o Ramos. Tem que resolver tudo, tem coisa que também não pode parar, né? PEC emergencial, há caminho. Você do auxílio, a pessoa tem que resolver a vida. Então tá se falando já em votar o Pacto Federativo junto com a PEC emergencial. Menos mal o Lira não tá sendo igual o Maia. Se fosse o Maia, ia ter travado tudo, não tem comissão, não tem votação nem nada. E o nosso país não pode parar. Tem que resolver a questão do Daniel? Tem que resolver, mas também tem que resolver o país. Tá aqui uma matéria. Acho que não sei nem se botei umas coisas depois. Tem outras matérias boas pra falar, umas coisas boas. Olha aqui, ó. Endividamento de famílias chega a 66,5%. Tem gente que não tem dinheiro, tá desempregado, tá sem ter o que comer. O Brasil não pode parar. A gente tem que resolver essa questão do Daniel, mas também não pode parar o Brasil. Ainda bem que o Lira e o Pacheco estão dando sinais que não vão ficar fazendo firula. Ainda bem, espero que realmente as coisas continuem andando, em paralelo. O Brasil não pode travar por isso. Quanto mais tempo trava, menos as reformas avançam, mais difícil fica a economia e a vida dos brasileiros. Isso aí tem que andar. E só para resumir aqui de forma bem rápida, o Salles tá lá, continua dando entrevista, continua tendo encontros importantes, estava falando sobre a questão pagamento pelos serviços ambientais, para uma floresta a mais, dá um dinheiro aí. Se encontrou com
É um cara lá do governo americano, não sei exatamente qual, tem assim, special president, mas ele tem uma posição certinha que eu não vou saber agora falar, me desculpa. Ele, juntamente com o Ernesto, já foram se encontrar, olha só, agradecemos a conversa construtiva de ontem, aguardamos com expectativa a continuação da nossa agenda para esta parceria histórica. Governo deve concluir a ferrovia Norte-Sul neste semestre ainda, as coisas se movimentando, e o Tarcísio vem para avisar que Bolsonaro falou que zerou os tributos federais no óleo diesel pelos próximos 2 meses. Já que os governadores não podem fazer nada, tá lá, fez alguma coisa. O governo tá tentando agir pelo povo brasileiro como um todo. Já tem alguma matéria aqui mais sobre a Polícia Federal, mas é isso daqui, ó. Bateu 1 hora. Gente, presta atenção no que vem acontecendo. Tenham inteligência, tenham sensatez. Não ajam com o fígado, pessoal. Não ajam com o fígado. A questão do Daniel não é assim, isso aqui, gente, isso vai ter impacto ao longo dos próximos anos. Vocês têm noção disso daí? Que eles vão tentar usar isso daí para criminalizar a direita. Mal existe uma direita, a gente não tem nem sequer um partido. Não podemos agir com o fígado, pessoal. Não podemos agir. Não podemos agir, sabe? Não também podemos achar normal, abrir um vídeo e falar... Cara, dá pra fazer críticas numa boa. Dá pra fazer, tem que começar. Não é mais época de imitar. Época de imitar é época de campanha. Porque campanha você quer votos, sabe? Passou campanha, ainda mais agora que nós somos situação, nós somos o governo, nós queremos calmaria, acabou a época de imitar. É época de entregar resultados. Colocar o país nos eixos, criar emprego, deixar as pessoas felizes e lutar pela liberdade de expressão de todos. Esse é o caminho, pelo menos que eu vejo como ideal. Ideal. Tivemos outra vitória no PNLD. Nem vou falar porque ninguém tá com cabeça para falar disso ainda. Mas acho que o tema agora... A temperatura está começando a baixar. O pessoal está começando a entender que o Brasil não pode parar. O pessoal está começando a entender que o Brasil não pode parar. Gente, se a direita quiser, sabe... que os nossos ideais sejam implementados na sociedade, a gente tem que agir com inteligência e estratégia. E o que vem acontecendo, vocês estão vendo, é bem decepcionante. Então fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera. Fui.